495-9830. É 495-9830. 495, eu botei 459. Isso. Cara, pelo celular é muito ruim. Vou contar com o computador mostrando também, né? O computador fica maior, fica melhor. Vou pegar aqui uma água pra vocês. Eu acho que só tá faltando Kátia, não é isso? Kátia e Rogério? Peraí que Lucinha vai entrar. Opa, é Lucinha também, verdade. Ela tá aqui na. Eu nem falei pra vocês, a Rita hoje não tá Vai no grupo da célula e clica lá no tá lá carro. na casa do meu filho. Como foi, Rogério, que tu falaste? Foi nesse Valdo, não? Nós estamos em outro celular de apoio aqui. Nós vamos ficar só assistindo. Gente, tira o som da família. Esse abençoado ele. Pronto, tá certo. Tô pesquisando nada que eles falaram. Tranquilo. Parece aquela música de. Olha aí, de nosso entrou. direção. É. Vamos iniciar Pronto. então, tá, gente? Então aproveitem aí, tá? Cada música do nosso louvor. Na semana passada, acho que foi o Luciano, foi isso que deu um estudo, né, falando sobre o mergulho, né, na essência de Deus. Na verdade, o que a gente vai continuar hoje vai ser o conhecendo mais, né, sobre Deus. Já que a gente queria mergulhar e se aprofundar, então nada mais interessante do que a gente explorar um aspecto de Deus, e a gente vai falar hoje justamente da questão da santidade, né? Então, os nossos louvores, com as perguntas logo em seguida, tá certo? Você nesta toada, tá bom, gente? Então, vamos começar? Agora! Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos e como eu já falei, nós vamos começar agora o nosso louvor com perguntas, né? Já é a nossa tradição aqui das sextas-feiras, tá? Então a primeira música... Quero te ver, Senhor. Exaltar-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltar-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. E aí, todos conheciam esse louvor? Tem uma passagem lá na Bíblia que diz assim, Levítico 11:44, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto,
vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, né? Então, vamos agora à nossa pergunta a respeito dessa palavrinha aí, santo. Vamos ver quem acerta, hein? Sobre a palavra santo, podemos afirmar que é a tradução de kadosh, que significa exclusivo, separado, ágios, que significa poderoso, ágios, que significa exaltado, ou kadosh, que significa glorioso. Olha aí, muito bem, rapaz, essa célula tá afiada. Eu nem falei nada ainda a respeito da tradução da palavra, mas vocês já vieram para cá com a matéria passada de casa, não foi isso? 7 pessoas. Então, gente, a palavra santo, né, é a tradução da palavra kadosh, né, e significa exclusivo, separado, né, que é uma das características que a gente tem aí da santidade, tá? Então, vamos agora ao nosso segundo louvor. Primeiro vamos ver aqui quem apertou aqui com mais rapidez. Olha, Marina em primeiro lugar, Luciana com 840, segundo, Moisés terceiro, Renata Diego. em sexto, tá? Diego, uma das respostas não está dando para ver no celular, não. Fica em cima. Eu vou tentar entrar pelo computador, que fica melhor. No celular é muito ruim. Sabe? Certo, tá bem. Só para acompanhar a tela maior, sabe? E aí ficava. Porque essa telinha está na frente da resposta. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Já tirei, porque ela está em cima da resposta. Pronto. Pode ir, porque eu já respondi. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. E aí, quem conhecia esse louvor? Algumas pessoas nunca nem viram, né? Uma música um pouco antiga, né? Tá meio na pegada dos anos 90 aí, eu acredito. Para início ali dos anos 2000 também, né? Várias músicas que eu coloquei aqui hoje estão nesse período, é isso que eu tô querendo dizer, né? E, gente, uma coisa interessante a respeito da santidade, né, é que existe uma diferença entre a nossa santidade e a santidade de Deus, né? A santidade do homem é uma ou outra, né? Um dos processos pelo qual a gente precisa chegar à santidade é realizando justamente essa questão da purificação. Então, quanto a isto, né, vamos à nossa pergunta. Temos o versículo aí. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele a esperança, assim como ele é puro. 1 de João 3:3. Isso é um convite à purificação com vistas à santificação, purificação como caminho para a perfeição, é um convite à emancipação do homem em relação a Deus, ou é a perfeição como alvo da salvação? Essa purificação aí do versículo trata disso. Olha aí, ficou bem dividido, né? Olha só. Muito bem, gente. A maioria de vocês acertou, e é justamente isso, né? A purificação com vistas a gente se santificar, né? Não é
com vistas a chegar à perfeição, né? Ninguém pode ser perfeito, né? Nem totalmente justo, nem muito menos se trata, esse versículo também não trata, né, da perfeição como alvo da nossa salvação, né? Emancipação de homem em relação a Deus, aí é que não é mesmo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, mudou, hein? Luciana foi rápida no gatilho, passou Marina, Tassete ali em terceiro, Marina em segundo, Renata em quarto e Moisés em quinto lugar, né? Beleza, então vamos à nossa terceira música. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. E aí, alguém conhecia essa música? Né? A maioria aqui já conhecia. É verdade, viu, Severo? Essa é uma daquelas clássicas mesmo. Olha só, gente, na Bíblia, em Isaías 57:15, é um versículo que diz assim: assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cuja o nome é santo. Né? Então essa música faz bem refletir também, né, a questão desse versículo. Mas qual será a pergunta que virá em decorrência desta canção? Vamos lá? Valendo pontos duplos, essa é difícil, tá? Concentração. No versículo: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, que está em Mateus 5,48, Jesus nos faz um convite implícito a quê? A perfeição teleotita, né? Como alvo na santificação. Ele nos faz um convite à maturidade, teleios, com vistas à santificação. Ele faz um convite implícito à separação, ágios, né? Com vistas à purificação. Ou faz a purificação, a catarse, né? A catarse, né? Com alvo na perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está nos céus. Eu acho que eu acho. Olha aí, nem todos responderam. Vamos aguardar 2 segundos. Resposta certa. Eita, essa foi difícil mesmo. Realmente pensei, tá? Gente, essa palavra perfeito, ela vem do grego teleios, tá? E faz referência a gente ter maturidade, né? Com vistas à santificação, tá bem? Não é o perfeito de perfeição, né? Também porque essa teleotita, né? Ela fala da perfeição perfeita, vamos dizer assim, né? Que é a de Deus, né? A Ágios fala da separação entre o homem, né? E o Cátarse fala sobre a purificação, mas não é o caso, tá, dessa palavra aqui, como ela foi empregada neste versículo. Bora ver quem... Provavelmente as pessoas que acertaram vão se mover mais aqui, né? Nesse ranking agora. Vamos lá. Ranking. Rapaz, César acertou também. Foi para 3.335. O homem está quase impegável mais. Luciana, segundo lugar. Marina, terceiro.
Renata, em quarto lugar, e Dailing. Dailing chegou aí entre os 5 primeiros, tá? Lembrando que só falta agora 2 músicas, sendo que só vai ter mais uma pergunta, tá, gente? Então, fiquem atentos e vamos para o próximo louvor. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade. E mergulhar no Santo dos Santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, diga pro Senhor, quero exalar mais de Deus. Deu uma engasgadinha, não foi, gente? Mas alguém aqui não conhecia esse louvor? Eu. Santidade, né? Pelo menos aí na voz de Aline Barros. Temos um versículo na Bíblia, né, que ensina a seguinte passagem. Está em Isaías 59:2, tá? Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então essa música é um convite a gente se voltar e mergulhar novamente, né, nos átrios de Deus. Vamos então para a pergunta que está relacionada a esta canção agora. A qual área vital da santidade faz referência a esta canção? Vocês acham que trata do vocabulário? Que trata da espiritualidade? Que trata da sexualidade? Ou que trata da sociabilidade? Muito bem, olha aí, unânime, todo mundo acertou, hein? Quem foi mais rápido ganhou mais pontos. Então vamos dar uma olhadinha aqui na próxima. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E este louvor, gente, quem conhecia, já um pouquinho mais novo, né? Todo mundo aí. Então, gente, a próxima não é uma pergunta, tá? É apenas uma enquete que a gente vai fazer. Então, vocês viram que havia alguns aspectos que a gente deveria considerar, né?
a respeito da santidade, né? Um deles é a santidade com vistas à sociabilidade, que estava até numa das alternativas, né, da música anterior. Tá? Então, tratando o aspecto da santidade como algo social, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, vocês acham que é mais importante a gente ter mais cuidado com vistas à santificação? A gente tem que ter cuidado com os nossos lazeres, a gente tem que ter mais cuidado com as nossas amizades, a gente tem que ter mais cuidado com as nossas conversas, né? Então a gente tem que ter mais cuidado com os nossos relacionamentos afetivos. 4. É uma enquete, tá? Eu votava nos 4. É só para escolher o que você acha que é mais As amizades. perigoso, né? Para lhe afastar da santificação. Olha aí. Então, gente, de acordo com a nossa célula, né? 44% diz que é o que você fala, né? São as conversas, as fofocas e as futricagens, né? Que podem nos distanciar do relacionamento com Deus, né? Dessa santificação que a gente busca. Em segundo lugar, vem os relacionamentos afetivos, né? A forma como a gente trata a sexualidade, vamos dizer assim, né? E por último, 22% as amizades. Muito bem. Tá? Então, vamos ver quem ganhou esse jogo. Essa aqui não gera pontuação não, tá, gente? Em terceiro lugar, Marina. Muito bem, Marina. Em segundo lugar, Luciana. E em primeiro lugar, Cécio. Eu imaginei que Cécio ia continuar ali no pódio. Quarto lugar, Renata. E quinto lugar, Dailing. Muito bem, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho da brincadeira, né? Eu tentei passar por todas as questões que a gente vai tratar aqui no nosso estudo, tá certo? Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma coisa que despertou, que lembrou aí durante esses louvores ou não? Eu apenas caí do jogo, quando eu voltei, meus pontos estavam zerados, mas era para eu estar no pódio também, acertei todas. Ah, Moisés, aí é fogo, hein? E teve um que pouca gente acertou, não foi? Pois é. Olha aí, ó, a pergunta mais difícil, tá, gente, foi essa daqui, né? Jesus faz um convite aqui, né? Então, essa daqui foi a pergunta que menos, na verdade, né, teve aceito. Então, aqui, a questão da nossa maturidade, né, com vistas à santificação, tá? Vai chegar o feedback aí, vocês podem responder. Não entendi nada. Eu acho que ele considerou novamente o apelido, né? Vou. Como é que eu saio daqui? Aqui, né, no telefone. Pronto. E aí, vocês estão todos vendo aí, gente? Estamos. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Pronto. Está todo mundo vendo aí direitinho? Gente, nós hoje vamos dar continuidade, né, à série conhecendo a série Um Coração Voltado para Deus, tá? Nós já estamos no quarto estudo da série e hoje nós vamos vamos conhecer um pouco mais de Deus, tá? Então, nosso objetivo hoje, né, é se voltar mais para se aprofundar, né? Já que a gente manifestou na lição 3, né, esse desejo, né, que a gente precisava mergulhar mais, né, para conhecer mais a Deus, né? Então, a gente agora vai ter esse período aqui para ver algumas características do nosso Deus e como elas se aplicam a nós, né, como servos dele. Então, vimos no estudo da semana passada que Deus rejeita toda forma superficial,
de aproximação da sua presença. O Senhor é Deus de profundidades e não de coisas rasas. Ele tem coisas grandes e maravilhosas a revelar, mas que ele procura com um coração sincero e sedento, como foi o exemplo do rei Davi, que por sua busca intensa pelo Senhor ficou conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi nos deve servir como exemplo. Todos nós deveríamos ansiar pela presença de Deus. Assim, Davi orou, né? Em Salmos 42, versículos 1 e 2. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Né? Então, manifesta aqui, né, gente, aquele desejo de estar junto a Deus, né? De ver esta face do Senhor. Né? Nós estudaremos, então, nesse início, né, de aprofundamento sobre o conhecimento do nosso Deus, 3 outros atributos de Deus. Esses atributos vão estar mais ligados à sua identidade e à sua natureza espiritual. São eles a santidade, a imutabilidade e a bondade de Deus. Todos eles devem ser entendidos à luz da completa perfeição de Deus, ou seja, Deus é perfeitamente santo, Deus é perfeitamente imutável e Deus é perfeitamente bom. Né? Esses atributos, eles estão relacionados à identidade e à natureza espiritual de Deus. São a base da nossa confiança e esperança nele. E, ao mesmo tempo, produzem profundas transformações em nosso ser. A compreensão bíblica desses 3 atributos nos permitirão dar um mergulho mais profundo na presença do Senhor. Né? Estudaremos esses 3 atributos reveladores do ser de Deus, né, em 2 partes. A primeira parte, que é essa de hoje, vai tratar sobre a santidade de Deus. Né? Como entendê-la em suas diferentes dimensões à luz das Escrituras? Quais as diferenças básicas entre a santidade divina e a santidade do homem? Como a santidade de Deus interfere em nosso relacionamento com Ele, se quisermos ser mais profundos na busca por experiências reveladoras. Né? Então, a gente vai trabalhar esse aspecto da santidade. E somente na parte 2, né, que será na próxima semana, que nós vamos estudar as implicações da santidade em 4 áreas da nossa vida. Desculpe. Aqui embaixo, né? Somente no próximo estudo é que a gente vai abordar os outros 2 temas importantes, né, que estão aqui finalizando, que é a imutabilidade e a bondade de Deus, tá? Então, basicamente, gente, a gente vai ver, né, vai aqui devagarzinho olhar cada um desses aspectos até nós estudarmos essa implicação da santidade de Deus, né, nas 4 áreas da nossa vida. Na vida espiritual, né, no nosso vocabulário, na sexualidade e na nossa convivência cotidiana, do dia a dia, né, que são as vivências sociais. Tá bem? Então, vamos começar sobre a santidade de Deus, né? Quem poderia ler Levítico 11:44 aí pra gente? Eu posso ler. Muito bem. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, versículo 44, parte A. Bem, como nós vimos no versículo aí de Levítico, né? Deus revela, né, na sua palavra, aí no Velho Testamento, que ele é santo, né? Existem 2 palavras para designar a santidade na Bíblia. Uma usada no Antigo Testamento, que é a kadosh, e a outra em grego, né, no Novo Testamento, que é a palavra ágios, tá? Então, na verdade, a santidade ele é esse atributo moral, né, mais importante de Deus, né? A palavra hebraica, santo, é kadosh, né, que significa literalmente cortar, separar. Né? Então, santidade tem esse sentido de separação. Mas não é uma separação assim, eu vou me apartar e não vou ter mais contato com ninguém. Né?
Na verdade, santo é tudo aquilo que é separado para um uso exclusivo. Tá? Então, nesse sentido, tudo que era usado de forma exclusiva para o culto a Deus, como os utensílios do templo, as vestes sacerdotais, os locais de sacrifício, eram considerados santos, pois eram separados para Deus. Então, todavia, objetos e instrumentos não tinham qualquer conotação moral. Né? Já no Novo Testamento, a palavra usada para santa, a palavra ágil, que também tem a mesma ideia de separação, tá, para o uso exclusivo. Tá? Deus ele é separado de uma forma diferente, tá? Ele é singular, na sua santidade ela é única. Deus é totalmente santo e totalmente puro, né? Nós vimos até que a gente viu dois louvores, né? Um falando sobre santidade, exaltação, santidade do Senhor, e logo em seguida a gente viu um sobre a purificação que o homem precisa fazer, né? Mas Deus não, Deus ele é totalmente santo, né? E ele é totalmente puro, tá? Ele é separado de toda forma possível de uma existência criada. Ele é separado dos anjos, dos homens, e especialmente dos pecadores. A perfeita santidade de Deus está ligada ao que lhe é mais próprio, que é a sua glória, né? A sua grandeza e a sua majestade. Assim, no louvor 3, né, é que a gente viu essa questão da grandeza e da glória de Deus, né? Esse ponto fundamental de sua santidade. Ninguém pode ser santo como Deus, porque somente Ele está acima e além das criaturas. Só Ele é Deus verdadeiro e a sua majestade e a sua glória são únicas no universo. Sua luminosidade e seu resplendor não encontram semelhança em toda a criação. Tudo nele é plenitude e perfeição absolutas. Tá? Deus é único. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Fala lá no Salmo, né? 89, versículo 6. Também em Isaías 57:15 diz o seguinte: assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Né? E por último, em Êxodo 15:11, a gente tem uma referência a essa santidade absoluta, né, que Deus tem, quando diz o seguinte: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Né? Então, essas perguntas são aquelas que muitas vezes a gente diz assim, onde é que está na Bíblia, né? Dizendo que a gente sabe muitas vezes que Deus é santo, mas não sabe onde isso está anunciado, né? Como foi anunciado. Então vejo que existem várias passagens que falam a respeito dessa característica que ela é de Deus, né? Se Deus não fosse santo, não faria muito sentido toda a existência criada por Ele, né? Mas como fica nós? Né? A santidade de Deus e a santidade do homem. Então, como é que a gente vai diferenciar essa parte? Porque, veja, Deus nos deu uma tarefa bem difícil ali, né? Sejam santos como eu sou santo. E aí o negócio complica, né? Porque a santidade nos permite, até pela definição da sua palavra, né, ver que trata de uma separação para um uso exclusivo, né? Mas como isso vai se refletir nas nossas vidas, né? Então aqui nesse pedaço a gente vai agora fazer uma pequena diferenciação. A gente não pode, né, como o próprio versículo de Isaías diz assim, quem nos céus é comparável ao Senhor, né? Então ver como pode se comparar a Deus. A gente não consegue ter o mesmo nível de santidade, mas a gente tem que ter santidade para se aproximar do Senhor. Como é que a gente vai fazer isto? Enoque, tu estás aí, poderia ler para a gente já ir desembaraçando esse rolo? Posso sim. Espera aí.
É para ler a santidade de Deus e o homem, certo? Isso, correto. Tá. A santidade de Deus é natural e essencial. Ela faz parte de quem ele é. Se Deus não for santo, ele não pode ser Deus. Caso o homem deixe de ser santo, mesmo assim, continuará ainda sendo homem. Deus é diferente. A santidade de Deus faz parte da sua substância divina. A santidade de Deus é infinita, perfeita e eterna. A santidade do homem não. Ela é adquirida e derivada. A santidade pode ser uma qualidade separável dos homens, mas não de Deus. No homem é diferente. Se a santidade do homem fosse imutável, Adão não teria pecado. Deus o criou santo, mas ele pecou contra Deus e perdeu a santidade original. Muito obrigado, viu, Enoque? Por nada. E aí, gente? O que é que vocês percebem aí, né? A gente está falando de santidade no mesmo nível, quando a gente fala de Deus e do homem? Aqui a gente acha que não. Deus pode se desfazer da sua santidade? Não, porque a santidade é a razão de ser de Deus. Eu acho que em algum lugar eu li aqui, não, acho que não foi aqui. Diz assim, a santidade é a substância de Deus, né? Então é indissociável dele. Já o homem ele pode escolher se santificar ou não, né? E aí várias passagens da Bíblia nos propõem desafios que nos mostram que é possível ser santo, né? Quem é o nosso padrão de santidade? Nosso padrão de santidade é Deus. A gente não pode nem deve tomar como padrão de santidade qualquer criatura humana. Então a gente tem como alvo, né? Como assim? Jesus é o nosso alvo. A gente sempre está acostumado a ouvir isso, né, na igreja. Para a santidade, a gente tem que ter como o nosso alvo a santidade divina também. A santidade de Jesus, de Deus, né? Então, certamente que seria um equívoco tremendo, né? A gente olhar para uma criatura humana e tentar ser tão santo quanto o pastor Estevão, por exemplo, né? Ou então ser tão santo quanto Moisés, quanto César, quanto Renata, quanto qualquer pessoa que nasceu. Então, seria uma coisa errada de se fazer, né? O apóstolo Paulo adverte, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, é sempre para Deus e jamais para o homem, né? Ele é o modelo de santidade que a gente vai mirar, tá certo? E Jesus ensinou aos seus discípulos, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E a gente já viu que essa palavrinha perfeito aí, né, ela significa, né? O apóstolo Pedro, nesse contexto, ele também ensinou, tá? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Deus, quando ele se define, ele diz que ele é, né? Quem é Deus? Eu sou, né? Em 1 Pedro 1, 15 a 16, né? Já em 1 de João 3, o apóstolo João ele escreveu o seguinte, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como ele é puro, tá? Então, a nossa santidade, ela não é nossa substância, ela é a substância de Deus. E para que a gente possa ir se encaminhando, né, ao processo de santificação, o apóstolo João já deixou a dica aí para a gente. É possível, né? Porque Jesus mesmo ele diz esse desafio, né? Ele lança esse desafio para nós sermos maduros, né? Quando ele diz que é para a gente ser perfeito como Deus, tá? Claro que ele não está querendo que a gente
associe, né, para a gente a divindade de Deus. É isso que ele está querendo dizer, né? Que a gente não poderia se tornar perfeito, tá? Então, pelo contrário, é um processo de purificação que faz com que a gente incorpore na nossa vida, né, a santificação. Então, não há santificação, né, sem purificação, sem se evadir, né, do pecado, tá bem? Então, como a santidade de Deus, ela vai afetar aí o nosso relacionamento com Ele, Dailing? Pode falar. Deixa eu ver aqui, só ampliar. Espiritualidade, vocabulário, sexualidade, sociabilidade. Então, gente, olha só, são 4 áreas vitais, né, da nossa santidade que Deus vai procurar nos atingir, né? Então, vamos começar pela espiritualidade. Pode ler. A santidade de Deus determina o nosso conceito e a nossa prática de adoração, de evangelização, de serviço ao reino e do nosso estilo de vida. Não poderemos orar, adorar, louvar e servir a Deus se não tratarmos o pecado em nossa vida. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Em Deus não existe nada pecaminoso, nada impuro. Como ter comunhão com Deus sem arrependimento, confissão e abandono do pecado. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Esse povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Espiritualidade, continuando, 2. Se quisermos nos aproximar mais de Deus, do seu coração e da sua intimidade, precisaremos abandonar o pecado em nossa vida e permitir que o Espírito do Senhor nos conduza a uma vida de libertação de todas as formas de iniquidade e da escravidão do pecado. Jesus foi muito claro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O salmista questiona e responde: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade? Salmos 24:3-4. Muito obrigado, Dailing. Então, gente, esse, né, é a primeira área vital da santidade que a gente teve o prazer de ouvir aí, né, por Dailing. Olha só, a espiritualidade, ela faz parte de todos nós, né? Nós somos seres espirituais também, né? Nós temos um espírito dentro de nós, tá? Então, ela está muito relacionada à obediência a Deus e ao pecado, né? Essa questão da espiritualidade, tá? E ao acesso e à vontade de ter acesso ao nosso Criador, tá? Então, o que a gente fala aí em três grandes partes, né, e ajudado pelos versículos que temos na Bíblia, que primeiro a gente tem a condição de pecador do homem, né, e a gente tem que trabalhar essa condição a fim de que a gente possa, né, estar eleito para subir aí ao monte do Senhor, porque não há quem possa substituí-lo, não há quem possa ser santo, tão santo quanto ele, né? Mas por colocar o pecado de lado, ou por fazer essa força, né, é uma das questões que a gente tem em se colocar no processo de santificação. Então, uma parte do processo de santificação é o trabalho de nossa espiritualidade e poderia ser resumido assim, a grosso modo, né, na libertação dos pecados, tá certo? Então,
que nos aprisionam e que nos distanciam, né, do nosso Criador. Então a gente pode ser mais santo, né, resumindo, né, a gente pode ser mais santo se libertando do pecado. Então o processo de santificação é se libertar do pecado, se arrepender, né, e passar assim a eliminar a divisão, né? A ideia mais direta seria esta, é de eliminar a divisão que há entre nós e Deus, tá? Que é esse pecado. Tudo bem? Então, isso aí é um alvo, né? É como nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar se arrependendo dos nossos pecados. Tá? Então, dessa forma é que a gente pode se tornar cada dia, né, mais santo. Tá bem? Agora eu queria ouvir vocês. O que vocês acham dessa parte aí? Da questão de trabalhar, né, essa espiritualidade dentro do nosso relacionamento com Deus. Ô, Diego, a gente estava lendo esse versículo que foi dito aí, sobre em Isaías 59, que fala o que nos separa de Deus, né? Que é a iniquidade nos separa, né? Nos faz separação em relação a Deus, e enquanto que os pecados encobrem, né? O nosso rosto de ouvir a Deus. A gente estava se perguntando aqui a diferença, né? Se existe a diferença de iniquidade e pecado. Aí a gente foi olhar que essa iniquidade está ligada para a Bíblia, né? O homem iníquo, né? Que é aquele que vive, que peca continuamente, né? Que conhece pecado, sabe que é errado, mas continua pecando. E aí os vossos pecados encobrem o rosto, né? Os pecados no mundo geral, né? E é preciso a gente rever esses conceitos, né? Refazer, que como você falou, arrependimento, para tentar chegar a essa purificação, né? A gente só alcança a espiritualidade, a gente só vai ter o passo a passo, reconhecendo, né, que a gente precisa pedir perdão a Deus, né, e sabendo, né, de que esses pecados é que nos afasta dele. Aí faz um pouco sentido do que você vem dizendo aí, né, nos slides mais para frente. Perfeito, é exatamente isso. E é uma questão interessante, né? Você veja que, como nós vimos anteriormente, a nossa santidade é uma coisa, a santidade de Deus é outra, né? São dois níveis de santidade diferentes. Não é que a gente que só vai ser santo quem nunca pecou no passado, né? Ou quem nunca mais pecará. Não é isso. É aquele que se arrepende dos seus pecados, né? Então é um nível diferente, porque nós não temos, e aí o último versículo, né, vem os questionamentos que Davi faz, que é justamente quem subirá ao monte do Senhor, quem vai permanecer lá, quem é limpo de mãos e puro de coração. A gente sabe que não é ninguém, né? Então nenhum de nós consegue isso facilmente sem se libertar dos nossos pecados, né? Então, esse seria, no caso, gente, a nossa primeira área vital, né, para a santificação. É tratar a nossa espiritualidade, que tem tudo a ver com se libertar dos pecados. Tá joia? Tranquilo? Então, vamos passar adiante para a gente conhecer a segunda área. Tá? A segunda área é trabalhar o nosso vocabulário. Marina, lê aí, Marina, para a gente do que trata essa área aí do vocabulário. A santidade dos lábios. Uma vez que conhecemos a Deus e desejamos nos relacionar com Ele de uma maneira mais profunda, precisamos cuidar das palavras que pronunciamos. Se nosso Deus é santo e precisamos falar com Ele, nossa boca precisa ser santificada também. Nossos lábios refletem o quanto levamos ou não a sério a santidade de Deus. Davi fez essa linda oração.
que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmos 19, 14. Continuo lendo? Quando se percebeu diante da presença gloriosa de Deus, Isaías se deu conta de quão impuros eram seus lábios. E foi somente quando o Senhor tocou seus lábios que ele foi perdoado dos seus pecados e pôde permanecer diante da glória de Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um dos serafins voou para mim e, trazendo nas mãos uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías 6, 5 a 7. Outra. Deus abomina a língua mentirosa, caluniadora, maledicente, que profere palavras torpes e diz falso testemunho contra o próximo. Quando oramos, ou louvamos, ou mesmo ministramos algo sobre Deus, precisamos entender que o Senhor avalia a santidade dos nossos lábios, como reflexo da sua presença em nós. Veja o que a Bíblia nos ensina sobre a santidade dos lábios. Pronto, olha só, gente, que coisa, né? Outro aspecto que a gente tem que avaliar, obrigado, viu, Marina? É justamente esse, dos nossos lábios. Porque o nosso, né, tem até um trecho, acho que é um versículo bíblico que diz, né, que você fala aquilo do que seu coração está cheio. Então Deus, ele vai verificar nesse ângulo, né, nesse ponto de vista, se aquilo que você proferiu com seus lábios, né, aquilo que você proferiu com seus lábios nem sempre na questão da falsidade, né, aquilo que o seu coração está proferindo naquele momento, né? Então Deus, ele sonda com a sua onisciência, né? Ele sonda os seus lábios espirituais, nós vamos dizer assim. Então é muito bonito, eu acho, esse trecho de Isaías que diz: ai de mim, né, que sou homem pecador, né, e que estou no meio de pessoas de lábios impuros, né? Mas aí é interessante também porque acontece um fenômeno, né, no final desse versículo. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver direto lá, que ele diz assim, olha, ele declarou isso, né, meio que angustiado, né, por se ver na condição de que não havia santidade nele. E aí o que é que acontece, né? Então um dos serafins voou para mim e, trazendo nas suas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, não é? Então tudo depende, gente, no final das contas, da graça de Deus mesmo, não é? Então a gente pode, né, se santificar pelo que a gente fala, né? E não é só falar coisas belas, sendo falso a intenção que está no seu coração, né? Aí você está com o lado impuro, embora as palavras sejam bonitas. Mas os lábios aqui é uma conjunção daquilo que está no seu íntimo, né, que é colocado para fora, para o seu irmão, né? E Deus abomina essa língua mentirosa, caluniadora, maledicente, né, que profere palavras torpes, todas essas coisas. Então vamos ler aqui alguns dos exemplos, né, sobre a santidade dos lábios que a gente encontra na Bíblia. São 4 versículos, né, até grande algum deles, mas é bom a gente passar por eles para a gente entender, né, essa questão da fala. Alguém tem alguma coisa a dizer, assim, sobre a questão do falar, né, de como a gente pode se santificar através do falar? Ô, Diego, eu de novo.
Só tem um versículo que eu não lembro aonde está agora, mas que fala essa questão da mentira, né? É tão forte que Deus coloca lá, né? Assim, a palavra de Deus traz, né? Que fala que os assassinos, os mentirosos e outras denominações, eles não herdarão o reino dos céus. Então, a gente julga muito, né? Fala muito em relação ao assassino, mas também o mentiroso também se enquadra, né, nessa questão. Eu trago assim para a gente ver o peso que é a mentira, né, mais nesse sentido, né. Mas é claro que há as chances, né, de você se regenerar, se restaurar em Cristo, né, nesse sentido aí, né, como aconteceu, né, que a gente viu o exemplo aí. Ele avalia, mas também ele ali, entre você e Deus, você pode alcançar o perdão. Mas eu trago assim, nesse sentido, né, de ser algo muito... Mesmo peso. Não ser o mesmo, né, não posso dizer o mesmo, mas tem um peso, né, a mentira, no caso. Tá, assim, eu não lembro onde é que tem na Bíblia. Acho que é Paulo, acho que é lá em Coríntios, se não me engano. Ele coloca na mesma lista, né? Ele coloca, faz aquela lista, todos aqueles que são, ele coloca lá os... Acho que é Apocalipse 22. Não, Apocalipse não, acho que é em Coríntios mesmo. Que ele coloca uma lista de várias características morais, né? De pessoas que são... Aqui é Apocalipse 21, 8. Eu só não lembro o capítulo. É Apocalipse 21, Apocalipse 8. Tem também Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados. Mas tem um que ele cita a mentira, de fato. Eu acho que cometem imoralidade. Eu acho que tem nessa versão que está aqui no estudo, tá? Esse Vamos dar uma lida nela, então? Mas você pode ler, Cécio? Eu vou colocar aí no slide, tá? Ok. Então, gente, só lembrando, o Cécio agora ele vai ler, né, alguns exemplos, né, que nos ensina sobre a santidade dos lábios que estão contidos aí na Bíblia, tá bom? Vai lá, Cécio. A orientação do apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim somente aquela que for útil para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Parece, né, gente, que a questão da língua é bem pesada, né, na necessidade da nossa santificação, né? Então, vocês vejam, duas orientações bem complexas, bem pesadas, né? E bem diretas, né? Ordenanças mesmo do que você não deve fazer. E são todas coisas relacionadas ao que a gente fala, né? Então, tem gente que destrói a vida do outro quando abre a boca e fala alguma coisa a ela, né? Então, isso é uma coisa muito terrível. Continua, Cécio, que eu acho a gente mais... A demonstração de Tiago: com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3:9. A advertência profética de Jesus: digo-vos que toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras sereis justificados, e pelas tuas palavras sereis condenados. Mateus 12, 36 a 37. Então, mais uma vez, né? São ordenanças, né? E situações interessantes. A mesma boca que bendiz, como pode, né? Essa mesma boca que bendiz ao Pai, amaldiçoar os homens que são a criação de Deus. Né? Então, se você amaldiçoa o seu semelhante, você está fazendo isso com Deus, porque ali é criação de Deus também, né? E já na questão de Jesus, ele foi bem direto, né? Você vai ser condenado pelas suas palavras também. Tem gente que pensa que é só as atitudes, né?
que pode falar o que quiser. Então, as palavras é um aspecto muito, mas muito denso e muito pesado para a nossa santificação, né? Sem santidade, a gente não tem como olhar o Senhor. E Cécio, acho que chega ao nosso último versículo aí para a leitura. O cumprimento no final dos tempos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. É justamente esse versículo que ele está comentando ali, inicialmente. Ele coloca na mesma lista, né? Os mentirosos também, ou seja, a gente só pensa nos assassinos, impuros e idólatras, como aqueles pecados graves, né? Mas esquece que os mentirosos também estão na mesma lista, ou seja, está no mesmo nível de gravidade, né? Perfeito, exatamente, né? Então veja, gente, como é importante a gente segurar a boca, né? Vamos segurar a língua para a gente não sair derrapando direto pro céu, né? Tá certo, gente? Então vamos segurar essa língua aí, tá? O povo, como diz o povo, a palavra tem poder, como diz no ditado popular, né? Morreu pela boca, né? Vocês também. Ai, Jesus. E faz todo sentido a palavra ser mais destrutiva do que uma ação, né? Porque foi a palavra que construiu tudo, né? Quando Deus lançou a palavra, tudo foi feito. Então, realmente, a palavra, o nosso vocabulário, né, é algo, é um dos nossos pilares, né? Uma das áreas vitais da santidade que a gente tem que cuidar. Tanto é que a violência, quando se refere à violência, no caso, por exemplo, contra a mulher, né? Ele se cita muito mais grave a violência psicológica, que é pelo ato de você falar, né, que é a violência psicológica, é tratada tanto quanto uma violência física, né? Embora a gente não ache isso, mas como existe, né, violência doméstica do ponto de vista psicológico, está extremamente relacionado à fala. Não só a física, mas a verbal. Mas a fala, a forma como você trata a pessoa, né, falar, se fala com doçura, se fala com rispidez, se fala mal ou bem da pessoa, né? Isso tudo é violência psicológica. E existe muito no meio doméstico, né? E também no meio também do trabalho também, né? Em todo é ambiente. muito comum. Você vê como como isso traz mal às pessoas. Tem pessoas que gera câncer, né? Que é doenças psicossomáticas, né? E outros efeitos que pode dar. Pessoas que deixam de exercer uma carreira porque alguém falou que não fizesse isso aí porque você não tem jeito para isso. Então, muita gente se enterra suas qualidades por causa de uma palavra proferida de maneira maliciosa. E existem muitos casos assim, tanto no meio secular quanto no meio religioso também, né? Perfeito, gente. E aí, mais alguém? Não? Então, valeu, Cécio, aí, pelas contribuições, e Renata, né? Realmente, isso aí, a gente tem que tomar conta, né, dos nossos lábios para ter santidade, para chegar ao Senhor, né, gente? Ou seja, ninguém quer destronar Deus aqui, né? A gente não teria nunca essa capacidade, né? O que nós queremos é mergulhar nas profundezas de suas águas, né? Conhecer cada vez mais de perto e chegar no final dos tempos, né? Diante de sua face. E para conseguir isso, além da nossa espiritualidade, né? Ficar ali longe dos pecados, uma coisa que a gente tem que tomar conta é a nossa boca. Uma terceira coisa que a gente também tem que tomar conta é a questão da nossa sexualidade, tá? Luciana, você poderia ler aí pra gente, Luciana? Posso sim. Sexualidade. A santidade do corpo. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Quando nos convertemos a Cristo,
Acontece uma verdadeira revolução em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área do corpo, dos desejos e da sexualidade. Passamos a ser morada do Espírito Santo e a santidade de Deus vai se refletir diretamente em nosso corpo, para que vençamos os assim chamados pecados da carne. Continua? Isso, pode continuar. O apóstolo Paulo ensina: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Absolutamente não. Fugir da impureza. Todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Não sabes que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 15, 18 a 19. Joia, Luciana. Vai continuar a leitura já, mas só para dar uma paradinha aqui. Olha só, gente, como é interessante esse versículo, né? Então, porventura, tomaria membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Absolutamente não. Fugir de quê? Da impureza. Então, aqui, novamente, para santificar, está o aspecto da purificação, não é? Que a gente precisa estar atento e se jogar nele, né? Então, essa questão dos pecados, né, da parte da sexualidade, está muito em vista, né, da igreja e das pessoas hoje em dia, né? Mas você veja que no processo de santificação a gente já viu três coisas, né? A gente tem que se libertar espiritualmente, né? Ficar longe e separado nesse sentido de todo o pecado, né? Cuidar da nossa boca e também cuidar do nosso corpo, né? Que é o templo, né? Que é membro de Cristo. Então, muita gente não tem nem noção de que está, assim, num pecado tão grande, né? Vamos lá, continuando. Luciana. Sexualidade 2. Nos dias de hoje, um dos maiores desafios para os salvos em Cristo tem sido a santificação do corpo e da sexualidade. Vivemos em uma cultura altamente permissiva e sensualizada, onde os apelos para a sexualidade liberal e desvinculada de Deus são cada vez mais fortes, especialmente em relação aos adolescentes e jovens. A pornografia, a exposição do corpo como objeto do desejo carnal, a banalização do sexo, o culto ao prazer, o estímulo à infidelidade e muitas outras formas de impureza sexual que a nossa sociedade defende abertamente, escarnecendo da palavra de Deus. É preciso mais que nunca ouvir de Jesus e atender ao seu apelo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Joia, obrigado, Luciano. Então, gente, como vocês veem aí, não é? Realmente, nós vemos nas novelas, nos filmes, enfim, né? Como essa sensualização, essas coisas estão cada vez mais comuns, né? Não somente a erotização dos corpos, mas também toda a parte de desconexão familiar, né? Adultérios, né? A vida de bebedeiras e prostituição, tudo isso ele é emancipado socialmente como sendo algo de pessoas descoladas, de pessoas, né, que estão à frente do seu tempo e todas essas coisas, né? A gente vê que na palavra de Deus não trata assim, tá? Inclusive ele nos faz a advertência para a gente nem chegar perto disso, né? Dizendo que a carne é fraca. A gente vê muitas pessoas utilizando esse versículo, né, da forma errada, né? Não no seu sentido original,
em que Jesus diz para vigiar e orar para não cair na tentação, mas para justificar o fato de ter caído na tentação. Não sei se vocês já verificaram alguém dizer isso. Isso aconteceu assim, sabe, porque a carne é fraca. Né? Pode dizer, César. Ô, Diego, embora nos textos não tenha fazendo alusão, mas eu acredito que a gente também cuida do corpo não só da questão da prática sexual, mas também da questão da saúde, por exemplo, alimentação adequada, sono reparador, hábitos de vida, né, saudáveis, por exemplo, né, as atividades físicas regular, por exemplo. Eu acho que isso também faz parte do cuidado do corpo, que Jesus, acredito também que Jesus pensaria dessa forma também, né? Que cuidar do corpo é muito mais do que essa questão da imoralidade sexual. Na minha opinião, eu acredito que seja também essa questão de você também se alimentar bem, dormir bem. Isso também faz parte do corpo. Porque imagina, se você não dormir bem e não se alimentar bem, como é que você vai ficar teu corpo, teu templo, né? Eu acho que isso também deve contar. Você vai estar manchando o templo, né? Você vai estar destruindo ele por dentro, né? Perfeita colocação. Luciana, vamos terminar? E mais uma leiturinha aí para você, tá? Certo. Sexualidade 3. Quando a Bíblia mostra o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ela deixa bem clara a presença dos pecados que se originam da impureza sexual. Esses pecados transtornam a nossa relação com Deus e afastam a possibilidade de alguém entrar no seu reino, visto que Deus é totalmente santo e totalmente puro. A Bíblia Sagrada deixa muito clara a relação inseparável entre a santidade de Deus e a maneira como lidamos com o nosso corpo, especialmente na área da sexualidade. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, a respeito das quais eu vos declaro, como antes já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 e 21. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Pois é, gente, é muito triste. Eu já tive a oportunidade de ouvir de mais de uma pessoa, né, que estava em pecado assim sexual, né, a seguinte frase, disse assim: eu sei que eu estou errado, mas eu tenho que ser feliz, né? Eu tenho que ser feliz. Eu sei que eu estou errado, mas eu tenho que ser feliz. Então ele não tem a dimensão espiritual, né, na vida dele. Ele tem uma dimensão de vida que acaba aqui, terrenamente, onde o espírito dele ele nem considera, né, as coisas terríveis que possam acontecer. Pode dizer, Enoque. Desculpa, foi eu que coloquei aqui sem querer. Tudo bem. Então, você quer falar alguma coisa aí a respeito, tá? Então, gente, é muito triste porque é uma prevenção que está em vários trechos da Bíblia, né? Não é no Velho Testamento só como se fosse uma lei mosaica, né? Pelo contrário. Então, a respeito do qual eu vos declaro, como eu já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, né, praticam. Tá certo? Então, esse daí é realmente um aspecto que é muito triste. Então, nós vimos, né, o primeiro aspecto, que foi da espiritualidade, o segundo, que foi do vocabulário, né, o terceiro, que foi o da sexualidade, né, eles são
pilares, né? E o último da sociabilidade. Moisés, tu pode ler para mim, Moisés. Sociabilidade. A santidade do cotidiano. Como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Santo a cada dia, santo em todo lugar, santo em todo proceder. Por quê? Porque Deus tudo sabe e tudo vê. Ele é onisciente e onipresente. Nossa vida social, nossas amizades, nossa diversão, nosso bate-papo, nos negócios e tudo mais que envolve a nossa vida, nos detalhes do cotidiano, também precisam refletir a presença santa de Deus. É a santidade do dia a dia. Pronto. Então, a questão do nosso dia a dia, né, também tem que ser santificada em nossas ações, né? Vamos fazer um jogo rápido aqui e ver, né, as áreas em que a gente tem que ter um cuidado, né? As instruções bíblicas. Onde é que danado a gente tem que ter cuidado na nossa área social para não vacilar e perder, né, esse processo de santificação que a gente está buscando alcançar. Lecivaldo, lê o primeiro aí, Lecivaldo, para a gente. As conversações. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Isso é para ter cuidado com o que, Lecivaldo? Com a forma de usar as palavras mal usadas, né? Eu vejo assim, né? Mais conversações, falar dos outros, falar da vida dos outros, ficar falando, né? Usando a palavra em vão, né? Então, eu acho que isso aí é realmente... E isso daí a gente vê muito, infelizmente, né? As pessoas, né, comentando, né? Às vezes nem percebem, né? Quando estão pecando, né? E às vezes a gente vê pessoas da própria igreja, às vezes, cometendo esse tipo de coisa, né? Não que queira, mas a gente percebe isso. Então, é muito chato, realmente. A gente precisa estar mais vigilante, né? Com certeza, meu irmão. Então, exatamente isso aí. Lucinha, lê o segundo aí pra gente, Lucinha. Já. As amizades. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. E aí, Lucinha, a gente tem que ter cuidado com o quê? Muito. Com as companhias, né? Com as pessoas que fazem parte do nosso círculo social, até no trabalho, né? Na escola, universidade, tudo. É uma influência bem grande, né? As amizades. Uma amizade bota a pessoa a perder, né? Uma pessoa que dá um mau conselho, um mau testemunho, um mau exemplo. É muito importante isso. Perfeito, Lucinha, perfeito. Agora vamos para o terceiro aspecto para a gente ter cuidado aqui. Dailing. Só um minutinho, deixa eu virar. Eu estou no celular, fica ruim. Os relacionamentos afetivos e sociedades. Não os prendai em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? E aí, Dailing, a gente tem que ter cuidado com o quê, hein? Quando ele fala na questão do jogo desigual, né? Se for pela questão do relacionamento, vamos dizer, conjugal ou relacionamento entre um casal, jogo desigual é complicado porque cada um, no início, pode até dar um pouquinho de questão, dar certo, né? Ah, hoje eu vou para a missa com você, amanhã você vai para o culto comigo, mas no futuro isso pode se tornar algo que não caminhe tão legal, né?
no relacionamento. Com relação à questão de julgo desigual na sociedade, por exemplo, em uma empresa, quando uma pessoa é evangélica e a outra pessoa é espírita, né? Às vezes dá certo, mas às vezes também não dá certo no futuro, porque de todo jeito você convive mais com aquela pessoa, e estar convivendo também é partilhar, né? Essa questão das suas opiniões, e às vezes vai acontecer diversidades, na verdade, né? E a questão da questão de ser de justo e iniquidade, né? Até porque tem opiniões, por exemplo, tem algumas pessoas que têm a opinião, como a gente estava falando, que hoje é tudo muito moderno, né? As questões de você olhar para um homem casado com outro homem, isso ser dito normal, né? Entre outras coisas, vamos dizer assim. E você não concordar com isso, né? Aí entra na questão do respeito. A gente que segue o que a Bíblia fala, a gente tem que respeitar a opinião do outro que não segue. Mas aí tem aquela parte de que a gente também não é respeitado em alguns momentos e não acontece, né? Nem essa justiça conosco, né? E que realmente comunhão entre luz e trevas não vai existir nunca, né? Porque são pensamentos diferentes, opiniões diferentes, são julgamentos diferentes e não dá certo. Perfeito, Daling. As pessoas são dotadas também do seu livre-arbítrio, né? E Deus deu de presente isso para a gente seguir a Ele por amor, né? E muitas pessoas somente não são gratas, né? O suficiente para segui-los ou até para colocar, vamos dizer assim, para debaixo do tapete as suas humanidades, né? E seguir nesse caminho da santificação. Perfeito. 4. Magali. Estão me ouvindo? Agora sim. Os encontros sociais e lazer. Diversão não é pecado, e até nele precisamos demonstrar santidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Livrai-vos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. E aí, minha irmã, o que isso significa para a gente ter esse cuidado, né, para não perder a santidade? Nas escolhas, né, que nós fazemos, tudo está voltado para nós, mas nem tudo a gente pode escolher, nem tudo a gente pode pegar para nós. Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós escolhemos, aquilo que a gente escolhe não só para ter para nós, não só para conviver, mas no geral. Então, fazer as escolhas certas, né? Perfeito, perfeito. E agora, para encerrar, você me permite Sim, permito. Magali falou uma coisa super importante, né? Escolhas. Essa palavra, para mim, escolha, é uma das palavras mais importantes que nós temos, né? Porque tudo que... Para onde você vai na vida depende dessa palavra, a escolha que você vai fazer, né? Seja a forma... Seja o parceiro, a parceira que você vai escolher para a tua vida, né? Seja o curso, né, que você se identifica, né, para fazer, seja a religião que você vai seguir, são escolhas, né? E o que a gente percebe é exatamente isso, né?
quantas escolhas erradas, né, levam pessoas para um caminho que muitas das vezes não tem volta, né? É impressionante isso, né? E aí eu queria só fazer assim um pequeno relato de um primo meu que ele entrou para o caminho das drogas. E ele chegou a ponto, só para você ter uma ideia, de começar a traficar, sem meu tio saber. E você já repara, você já pensou, você está de férias, chegando na casa do seu tio e se depara, sem saber que teu primo é um traficante, ele te pede para te levar num lugar e você vai, que aconteceu isso comigo. E ele me levou para uma boca de fumo, onde ele foi pegar droga para revender, e eu sem saber levando ele no carro do irmão dele. Imagina que situação, né? Coisas que... E aí, depois que eu descobri isso, né, eu fiquei muito chateado com ele, dei-lhe uma... Como é que eu posso te falar assim? Dei-lhe uma bronca, né? Porque eu nunca imaginava, né? Porque imagine se, de repente, a polícia... Como é que eu ia explicar que eu não tinha nada a ver com aquilo? Era impossível, né? Ainda mais ele sendo meu primo. Então, quer dizer, situações que podem ocorrer, né, na vida, né? E isso aí aconteceu comigo em 1982, eu tinha 22 anos, e esse meu primo, ele era mais novo do que eu creio que ele é mais novo do que eu, uns 2 ou 3 anos, entendeu? E eu me passei por uma situação dessa, e eu fiquei assim depois pensando, meu Deus, né, o que... Resultado, hoje esse meu primo, ele quase foi morto, entendeu? E a mãe dele é evangélica, e só assim para resumir, ele passou pelos caras que queriam matá-lo, porque ele pegou dinheiro, porque você sabe como é que é esse negócio de droga, né? Se você pega e não paga, o pessoal não quer saber não, te mata, e se bobear, mata até um parente seu, onde você estiver, não quer nem saber. E esses caras foram para matá-lo. E ele cruzou pelos caras. Antes dele cruzar pelos caras, ele já estava sabendo que ele ia ser morto. Só para você ter uma ideia. Ele entrou numa igreja. Do nada assim, ele entrou numa igreja. Aí ele entrou nessa igreja e aí estava um pastor pregando lá e ele começou a chorar. Começou a chorar, segundo ele, né? E aí, naquele momento, segundo ele começou a pedir perdão a Deus, né, por tudo que ele tinha feito de ruim na vida dele, né? Aquela coisa toda foi. E saiu daquele, falou com o pastor e saiu e foi embora para casa. Cruzou pelos caras que queriam matá-lo e os caras não viram ele, não reconheceram ele. Pra você ter ideia, né? Hoje ele é pastor de uma igreja é uma igreja batista, lá no Recife, que ele é pastor, mas eu conheço a história da vida dele, né? Entendeu? Que é meu primo, né? Então, assim, eu vou confessar para vocês que eu achei que ele seria morto. Sabe aquela pessoa que chega num precipício, assim, ó, e só falta, assim, um fio de cabelo para ele cair? Ele chegou nesse ponto. E ele conseguiu se reerguer, né? Mas ele fez muitas escolhas erradas no início, mas ele conseguiu depois se redimir, né? Então, essa palavra escolha, para mim, é uma palavra mágica, né? Assim, que nós, na vida, nós temos que, até mesmo para os nossos filhos, né? Educá-los e sempre procurando mostrar para ele, ó, a escolha que vai fazer é você. Mas reflita, ore a Deus para que te mostre o caminho que você deva seguir, né? Eu acho que esse é o ensinamento que a gente tem que passar para os nossos filhos e sempre orientar os nossos filhos, por mais que tenhamos... essa é uma experiência de vida que eu estou relatando para vocês, né? Sempre oriente os seus filhos que não confiem nem mesmo nos seus primos, percebem? Porque a gente não... Principalmente aqueles que você não tem, assim, muito contato, entendeu? Mesmo sendo da família, a gente tem que sempre ter um pé atrás, sempre procurar investigar, porque você pode correr o risco de uma armadilha grande, né? Então, a gente tem que ficar sempre vigilante. Essa é a mensagem que eu queria deixar, porque está tudo aí dentro desse conceito, né, de escolha, né, da palavra, né? O que a gente tem que fazer. Só isso aí.
Perfeito, Lecivaldo. É uma coisa interessante que eu acho também nesse versículo de 1 Coríntios 6,12, né? Além, vocês colocaram muito bem, tanto Magali quanto o Lecivaldo aí no exemplo explicativo, né? Essa questão aí do final. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Tem gente que não consegue fazer uma atividade extra, né? Que não seja tomando a vida dela todinha, né? Tem gente que é bem assim. E acaba esquecendo ou deixando Deus de lado, é como se estivesse colocando um ídolo, né, no lugar das coisas, do seu tempo, de tudo que deveria ser colocado nos pés do Senhor, né, no altar. É muito interessante essa questão também. Então, ter cuidado aí com os encontros sociais. Rogério, o último ponto, Rogério, que a gente tem que ter cuidado. Lê aí pra gente. Vamos lá. A vigilância da vida e das oportunidades. A vida é sagrada e é pecado desperdiçar nossa existência ou vivê-la em vão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 a 16. E aí, Rogério, do que se trata esse nosso ponto? Por que a gente tem que ter cuidado com isso? A Bíblia diz, quando diz naquele outro versículo, vigiai e orai, porque a vigilância da vida e das oportunidades, né? Os caminhos. Também a Bíblia diz que qual é o caminho que devemos andar. Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes as oportunidades aparecem e a gente deve sempre colocá-las sob o filtro de Deus, né? Será que é isso que Deus se agradaria de mim? Será que essa oportunidade que está surgindo, como uma irmã falou há pouco, né? Do jugo desigual. Às vezes uma sociedade, um negócio, uma atividade econômica ou social. Será que as oportunidades que ficam à nossa frente, será que são as ideais? Será que são aquelas aprovadas por Deus? Né? Às vezes nós fazemos planos, mas a resposta deve vir de Deus, né? Então a vida é sagrada e é pecado desperdiçar a nossa existência em vivê-la em vão. Então a gente deve viver de acordo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não sob a nossa perspectiva, mas sob a perspectiva de Deus, né? Porque o príncipe desse mundo, ele é inimigo de Deus e o reino desse mundo é dele, né? Então, às vezes, as oportunidades aparecem e se a gente não passá-las sob o filtro de Deus, às vezes a gente se deixa levar, né? E a vida passa a ser vivida em vão. Se não for sob a perspectiva de Deus, a vida é em vão. Porque se a gente não vive como Deus quer e como a gente quer, a gente sabe que o final não vai ser bom, né? Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E realmente, cada dia que passa, os valores estão mais distantes dos valores de Deus, os princípios estão mais distantes dos princípios de Deus. O que a sociedade acha como coisas boas, coisas certas, para Deus, pelo filtro de Deus, são coisas erradas, né? Conforme diz o texto que a gente acabou de ler, Efésios 5,16. Então a gente deve se preocupar também com o tempo, com os últimos dias, que são dias ruins, dias de nos afastar de Deus, se a gente não ficar vigilantes. É isso que eu acho. Perfeito, Rogério. Tem a questão de, né, aparecerem oportunidades que, na verdade, são distrações, né, que a gente vai se perder a cada dia. Então, gente, nós estudamos aqui, né, esses 4 aspectos das áreas vitais da santidade, né, que foi a nossa espiritualidade, né, que é a questão do cuidado com o pecado, o nosso vocabulário, né, cuidado dos nossos lábios, né. Nós vimos também a questão da sexualidade, né, o cuidado, né, com o templo do Senhor, né, e por último nós vimos a questão das convivências sociais, né, das vivências sociais.
Então, o que é que nós podemos concluir, né, desse estudo sobre a santificação? Veja que são pilares para que a gente possa santificar. Cuidar dessas áreas, e a gente viu que a Bíblia tem muito material, né, a respeito desses 4 pontos, né? Então, de fato, se quisermos ter um relacionamento mais profundo com Deus, livre da tentação da superficialidade, da mera religiosidade, né, que nos acompanha como tradição, precisamos levar muito a sério a santidade de Deus e de como ela deve impactar a nossa vida, transformar nossos hábitos, nossos desejos, nosso vocabulário e toda a nossa maneira de viver. Então, Deus nos espera na sua santa presença. Ele tem prazer em nos receber em seu esconderijo e revelar segredos da sua identidade. Todavia, a sua perfeita santidade exige de nós uma preparação. A gente não está aqui substituindo a santidade de Deus, a gente está se preparando, né? Exige de nós uma preparação, uma limpeza, um quebrantamento do fruto de sincero arrependimento, né? E decisão firme em abandonar o pecado, separar-se, né? Nesse sentido, santificar-se. Existe também a percepção, uma consciência de quão santo e puro ele é, né? Então ele nos espera, né, em águas profundas, mas nos lembra 2 verdades antes dessa aproximação. A primeira verdade é a seguinte: a sua presença é terra santa, né? Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lá aquele trecho com Moisés, né? Êxodo 3:5. E a segunda verdade que ele nos anuncia, não é? É que sem santidade ninguém poderá encontrar-se com ele. Seguir a paz com todos e a santificação, o processo, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. E desculpa aí ter passado um pouquinho do horário. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, a hora é agora e nós ficamos por aqui. Parabéns, Diego. Muito bom esse teu estudo. Muito bom mesmo. Muito bom, Diego. A didática, a maneira como foi conduzido. Muito bom estudo. Que Deus, pela misericórdia dele, faça que essas palavras sejam impregnadas em nossas vidas. Amém. Perfeito. Você não estava vendo aqui, né? Deus continue abençoando. Você poderia orar encerrando, Moisés, aqui o nosso estudo? Sim. Ninguém mais quiser falar? Pronto, então, vamos lá, né? Quero agradecer a todos pela participação, aqueles que não puderam também estar presentes, já deixaram lá no grupo o motivo, vamos continuar orando, temos alguns pedidos de oração também, lá no grupo sempre estamos colocando e atualizando. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por nossas vidas, por cada pessoa aqui representada, Senhor, por cada família, que possa estar, Senhor, trazendo paz, segurança e tranquilidade na vida de cada um, Senhor. Que através dessas palavras, desse estudo, Senhor, nós possamos colocar cada vez mais em prática, Senhor, para buscar mais a Tua presença, a Tua santidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar aprendendo sempre de Ti, Senhor, buscando ler a Tua palavra e que Teu Espírito Santo possa estar trazendo a claridade, Senhor, daquilo que estamos lendo, Senhor, que nós possamos estar entendendo, Senhor, de forma clara e objetiva a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, Senhor, no restante dessa noite, seja com aquelas pessoas que estão enfermas, precisando da Tua cura, que possa estar também tomando conta delas, Senhor, nesse momento. Dá uma noite de descanso, uma noite de paz, que amanhã nós possamos continuar na Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom.